Fala, desenvolvedor indie, beleza? Meu nome é Wellston Ferreira. Nesse vídeo eu quero continuar aqui a nossa série de jogo de plataforma Sandbox com o LibGDX. E nesse vídeo eu quero começar a trabalhar aqui um pouco com a parte de física. Mas antes disso eu queria fazer aqui algumas correções no nosso código. A primeira correção que eu queria fazer aqui é corrigir aqui o nosso singleton. Aqui deveria ter um static, certo? Porque essa instância aqui também é estática. Além disso, eu vou transformar esse construtor aqui no construtor privado, certo? E vou tirar isso aqui do construtor. Eu não quero ter mais construtor, na verdade. E aqui no nosso método de getInstance, a primeira coisa que eu vou ver é se essa instância ela é igual a nula. Porque se for nula, eu vou dizer que ela vai ser igual a uma nova instância. Como o nosso construtor é privado, simplesmente ele vai só permitir ser construído dentro desse método aqui, getInstance. Outro detalhe agora é que dentro dos nossos aplicativos específicos para cada plataforma, a gente não vai ter mais disponível o nosso construtor. Então aqui para resolver isso, simplesmente eu vou chamar aqui o método getInstance da classe Platform Gamer, da classe Platformer Game. Isso vai dar em todas as plataformas aqui. Então, por exemplo, desktop, vou ter que corrigir. Aqui também já tem o do iOS, no caso. Perceba também, mesma coisa. E, por fim, aqui o iOS usando MOE, certo? Então, beleza, corrigido aqui o nosso singleton. Outro detalhe também que eu quero fazer aqui é corrigir o método de dispose do nosso mundo, que basicamente as classes que elas são alocadas recursos do LibGDX, a gente em algum momento tem que desalocar esses recursos. Então, por exemplo, carregar textura, você precisa fazer isso. Por exemplo, aqui o nosso mundo do Artemis, ele também precisa desalocar os recursos internos. E para isso eu vou criar aqui um método que não retorna nada dentro do meu mundo, que se chama dispose. E nele basicamente eu vou desalocar todos os recursos que a gente for alocando dentro do nosso mundo. Então, com isso, quando chegar aqui também dentro do meu final aqui, né, no meu dispose do Platform Game, eu vou também dar dispose no meu mundo. Então com isso eu já consigo fazer dispose, né, desalocar os recursos do nosso mundo. Só que uma coisa que ficou faltando é desalocar os recursos dentro dos nossos sistemas. Então aqui dentro do Sprite Render, eu aloco aqui um recurso de Sprite Batch. E aqui eu vou implementar também um método que já existe na classe Py, na qual eu vou simplesmente usar ele para desalocar o meu batch. Então eu vou copiar isso aqui, que a gente vai usar a mesma coisa aqui para o Tile Render, que a gente também cria um batch, Sprite Batch aqui dentro, assim como a gente criou no Sprite Render. E assim, quando ele chama esse daqui, né, do dispose do mundo, automaticamente todos os sistemas que estão, no caso, por exemplo, se eu ver aqui, ele vai varrer aí todos os sistemas e vai chamar o dispose. Então é dessa forma aqui que a gente desaloca os nossos recursos. Outro detalhe que eu quero fazer aqui na nossa classe é criar algumas variáveis aqui. Eu vou também colocar isso aqui como privada, que eu esqueci. Vou colocar aqui uma variável que vai guardar o nosso level do mar, certo? Por enquanto a gente não tem mar, mas a gente vai guardar aqui o level dele e já vai utilizar essa variável. Porque aqui eu vou mudar no nosso algoritmo de geração do mundo. Eu quero diminuir aqui a nossa altura dos blocos. Então, aqui eu vou criar um método que vai retornar esse level que a gente acabou de criar. Aqui eu vou fazer essa mudança. Eu quero que o máximo aqui seja a altura do meu mar. Aqui eu vou mudar a altura do meu mar menos
2. Então é 7, vai ficar 5. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou colocar 5. Então, dessa forma, a gente tem os nossos blocos muito mais abaixo, porque eu quero ter uma área mais ampla nessa parte superior. Então, o resultado ficou dessa forma aqui. Outra mudança que eu quero fazer aqui também, eu quero mudar a nossa classe de Platform Gamer. Eu quero parar de estender o Application Adapter. Na verdade, eu vou estender aqui uma outra classe, que é a classe Game do próprio libgdx, que nele permite você ter a opção de ter múltiplas telas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um novo pacote, na qual a gente vai criar a nossa primeira tela, que vai ser a tela do nosso jogo. Então eu vou criar aqui uma classe GameScreen, e nela eu vou estender vou implementar a minha classe Screen. Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou estender o Screen Adapter. Eu podia implementar a minha classe Screen, que o meu Screen Adapter implementa, mas eu vou estender esse Screen Adapter, que ele já vem implementado aqui alguns métodos que ela não precisa ser implementado. Basicamente esses métodos estão vazios, como pode perceber. Então eu vou fazer aqui algumas mudanças, que é mover isso aqui para lá, certo? Para cá, dessa forma. Aqui no Create, eu vou chamar também o Create, vou chamar o Render, o Resize, dessa mesma forma. Perceba que esses métodos, eles estão dando override, só que aqui eu recebo o meu delta, e aí eu não preciso mais pegar dessa forma, eu posso fazer dessa forma aqui. E o meu create, no caso, não é create, aqui é show. Então é dessa forma que a gente tem a nossa tela. É basicamente as mesmas funcionalidades que a gente tinha aqui no nosso game, a gente arrastou aqui para a nossa tela. Só que eu vou mudar o seguinte. Eu vou voltar aqui com o método create. Vou manter lá aqui em cima. Acabei criando aqui esse breakpoint. Mas aqui eu vou basicamente setar a minha tela e vou dizer que ela é igual ao new game screen. Ou seja, na hora que inicializa aqui o nosso game, a gente cria a tela e diz que a tela que a gente vai estar utilizando é essa game screen. E basicamente vai se manter a mesma coisa também, só que agora a gente tem a opção de alternar as nossas telas. Então a gente pode ter uma tela de preloader, a gente pode ter uma tela de, por exemplo, do próprio jogo, uma tela de opção. Então a gente pode ter várias telas, tudo vai ficar dentro dessa pasta aqui. Outra coisa também que eu quero dar a opção dessa janela aqui que abre do Artemis Entity Tracker, ela abrir ou fechar de acordo com o que eu queira, para não ficar toda vez ela abrindo aqui. Então, para isso é bem simples, pois dentro do Word existe essa Entity Tracker Main Window. Então, essa aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável para armazenar ela. Vou deixar ela aqui privada. E vou fazer aqui um get. Certo? Ficou aqui, ó. Get Entity Tracker. E outro detalhe é que aqui no construtor, se eu observar, eu tenho possibilidade de passar dois parâmetros. A opção de mostrar ela quando eu inicio o meu jogo e a opção de sair quando eu fecho. Então, aqui eu quero deixar como false, no caso, para ele não iniciar quando eu inicio o meu jogo. E aqui eu quero também dar a opção de false, para não finalizar o nosso jogo quando a gente fechar ela, no caso. Então, já que eu tenho disponível agora essa classe aqui, que é o meu Entity Tracker Main Window, a gente consegue, dentro do nosso game aqui, simplesmente verificar, né? A gente está atualizando o nosso mundo aqui, mas eu posso verificar se eu pressionar alguma tecla, por exemplo, e se eu pressionar essa tecla, a gente exibe ela, porque por padrão agora ela vai estar, no caso,
oculta. Então aqui é o meu keys, eu quero a tecla B. Se eu quisesse aqui outra tecla era só mudar, por exemplo, C, mas vou deixar no B de debug. E aí eu consigo, dentro desse meu mundo agora, pegar essa minha janela e dizer ela como visível vai ser justamente o que? O próprio valor que ela tá, só que é ao contrário. Então, existe aqui uma variável, existe aqui um método chamado isVisible, e eu simplesmente vou inverter. Então, se ele tiver visível, ele fica invisível. Se ele tiver invisível, ele fica visível. Por isso que eu estou invertendo aqui. Então, vamos testar aqui. Então, aqui ele está dando que não foi inicializada, porque quando eu criei essa variável pelo próprio Android Studio, ele deixou ele como privada. Outro detalhe também que eu preciso verificar aqui é se esse meu cara ele é diferente de nulo. Então, se ele for diferente de nulo, ou seja, eu inicializei essa janela, então aí é que eu posso estar manipulando esse componente. Se não, ou seja, eu não chamei isso aqui. E por fim aqui, eu preciso passar esse cara aqui nessa parte, né? Então, deixa eu executar aqui. Vamos ver se fica tudo ok. Então, perceba que ele inicializou, né, com o nosso Artemis Entity Tracker fechado. Se eu apertar aqui B, ele fica visível. Se eu fechar aqui, beleza, ficou invisível. Se eu apertar B de novo, ele fica visível e eu consigo aqui funcionar da mesma forma que a gente já estava vendo anteriormente. Só que aqui a gente tem esse modo debug opcional, caso a gente queira, no caso, fazer esse debug. Outro detalhe também que eu quero fazer aqui, eu quero fazer essa mesma verificação dessa forma, no caso, porque eu também só quero dar essa opção de debug se tiver o modo debug ativo aqui no nosso Platform Gamer, que a gente aqui botou como true inicialmente, mas quando a gente estiver fazendo a versão final do nosso jogo, a gente vai desativar esse debug para poder não ficar acontecendo esse tipo de coisa. Então agora eu queria começar a trabalhar aqui com a parte de gravidade, e para isso eu vou criar uma outra variável aqui dentro do nosso mundo, que ela vai ser do tipo float, que eu vou chamar ela de gravity, para gravidade, e eu quero atribuir aqui o valor para ela inicialmente aqui de 576 negativo, ou seja, nossa gravidade está puxando o nosso personagem para baixo. Então ela é privada, eu vou criar aqui o meu método get, certo? Porque eu quero adicionar também no futuro a opção de ter uma gravidade variado de acordo com o nosso mundo, o nosso planeta que o personagem esteja andando. Então, com isso agora eu já posso começar a trabalhar no componente que vai estar armazenando a informação de velocidade. Então, para isso eu vou criar um componente aqui chamado rigidBody, certo? Que ele é um componente que vai implementar o componente do Artemis, na verdade estender, né? E aqui eu vou basicamente armazenar uma informação, que é a nossa velocidade. Então para isso eu vou criar uma variável final aqui, do tipo vector2, que vai chamar velocidade, e basicamente eu vou iniciar essa velocidade aqui com o valor 00, né? Se eu iniciar aqui o nosso vetor, os padrões são 00. Além disso, também eu vou criar aqui um sistema novo que vai ficar responsável por essa parte de movimentação, que eu vou chamar ele de Movement System, ou seja, um sistema de movimentação. Ele vai estender aqui o nosso Iterate System. Então, para isso, eu vou implementar o método Process e vou também implementar o nosso construtor. Isso aqui eu tudo posso apagar. Posso apagar também aqui o parâmetro do nosso construtor e eu vou passar aqui os aspectos, que vai ser basicamente todas as entidades que possuem a transformação, transform component, ou seja, é o que está armazenado na nossa posição x, y, enfim, né, tem as nossas informações relacionadas à transformação, e que tenha o componente de rigidBody, que é o que a gente acabou de criar. Além disso, eu vou criar aqui os mappers dos nossos componentes. Então,
eu vou criar aqui para o transform component, eu vou chamar de mTransform. E vou criar também aqui no caso do mRigidBody, né, que é um outro componente mapper, que vai ser o meu rigidBody component, que vai ser mRigidBody. Então, aqui dentro do meu process, eu já tenho o ID da minha entidade, eu só preciso pegar os componentes da minha entidade. Então, para isso eu vou criar aqui uma variável para guardar o cTransform. E lembrando, né, que a gente faz dessa forma, utilizando o mapper. E aqui eu passo o ID da minha entidade, né, dentro do meu get. Perceba que esse cTransform, ele no caso, aliás, o mTransform e o mRigidBody, ele é feito a injeção automática, né, dos nossos mappers, dentro das classes que são estendidas de sistema. Então, na hierarquia, automaticamente ele vai inserir esses mappers aqui. Então, aqui eu só vou pegar agora o mapper do meu rigidBody, utilizando esse rigidBody, e aqui eu vou chamar de cRigidBody. Então, agora eu já tenho disponível os componentes da minha entidade. Então, a gente vai trabalhar aqui com um processo de física de gravidade bem simples. No futuro, talvez a gente mude esse sistema de gravidade, pois se a gente quiser ter algumas outras características como fricção, esse sistema aqui é um sistema bem simples de aceleração, né, com gravidade, que a gente vai só estar criando aqui inicialmente para poder a gente estar vendo o resultado dessa gravidade agindo sobre as nossas entidades. Então, existem vários métodos, né, no caso a gente está utilizando o método de Euler para calcular a nossa posição. E aí, basicamente, a minha posição do personagem, a gravidade vai afetar a posição em Y. Então, para isso eu vou criar uma variável aqui, certo? Que basicamente ela vai ser o seguinte, ela vai pegar a minha posição atual em Y e vai somar com a minha velocidade vezes o meu delta. A gente viu lá na aula de física que a nossa posição, né, aquela velha fórmula do sorvete, né, que aí seria o que? O meu espaço inicial mais a minha velocidade, né? Então aqui vai ser a minha velocidade vezes o meu delta. Então o meu delta, que eu posso pegar aqui dentro do meu mundo, da minha classe World, que é o que automaticamente o Iterative System já tem o mundo do meu Artemis. Ficou faltando delta. Então esse meu delta, ele vai estar multiplicando aqui. Então, dessa forma, a gente já teria a posição de y, que é basicamente o seguinte: eu somo a minha posição atual, mais a minha velocidade vezes o delta. Só que eu quero adicionar aqui mais um termo que a gente viu lá na fórmula de aceleração, que era basicamente tinha um meio da minha gravidade vezes o meu delta ao quadrado. Então, eu vou fazer o meio, no caso 1 sobre 2, né? Vai ser 0,5 F vezes. Aí aqui eu preciso da minha gravidade, só que a minha gravidade está no meu mundo, não nesse aqui, no mundo do meu jogo aqui, né, que é esse daqui. Então para isso eu vou passar aqui como parâmetro o World e vou guardar aqui também dentro da variável privada do tipo World, que vai ser o meu mundo. Perceba que esse World ele é diferente desse daqui. Esse aqui, se eu simplesmente usar aqui dessa forma, ele não vai ter disponível, porque esse World vai estar referenciando dessa classe. Por isso que aqui eu preciso do super para isso. E aqui no meu World, né, o normal dessa própria classe, eu posso pegar aqui a minha gravidade e multiplicar por meu delta ao quadrado, que é delta vezes delta. Então eu vou simplesmente pegar e atualizar a posição da minha entidade. Então para isso eu vou pegar a minha posição y e vou dizer que é igual a essa nova posição y que eu acabei de calcular. Aqui ficou um ponto e vírgula, né, só corrigindo. Outra coisa também que eu preciso aqui é atualizar a minha velocidade. A minha velocidade ela sempre vai ser incrementada de acordo com a minha gravidade.
Por enquanto eu só vou estar trabalhando aqui com o Y, como a gente só está trabalhando com a gravidade, por enquanto a gente ainda não está movimentando o personagem para as laterais. Então eu só vou atualizar a minha velocidade da minha gravidade, né? Com a minha gravidade para o Y. Então simplesmente o que é que eu faço? Eu somo a minha velocidade, que é um vetor, na posição, no eixo Y, adicionando a minha gravidade vezes o meu delta. Então, para a gente testar aqui e ver se está funcionando, eu vou aqui no meu mundo atualizar a posição da minha entidade. E simplesmente vai ser o seguinte, eu vou pegar a minha altura, né? Eu quero mudar aqui a minha altura, porque da forma que ele já estava lá embaixo, mas aí eu vou pegar a minha altura, no caso do meu mundo, e multiplicar pelo tamanho do bloco, utilizando o tile size. Ou seja, isso aí vai dar ele na altura do último bloco, para a gente poder ver alguma coisa, senão simplesmente ele ia desaparecer. Outra coisa que eu preciso aqui é adicionar o meu sistema de movimento, para a gente registrar. Aqui eu vou passar o meu dis, né? Então agora ele já está executando o nosso sistema de movimento, depois o de renderização dos tiles, depois o de renderização dos nossos sprites. Então vamos executar aqui para ver se funciona e o nosso sprite começa a se deslocar para baixo pela gravidade. Um detalhe também importante que eu esqueci aqui foi relacionado a adicionar o nosso rigibody ao nosso player, né? Então eu preciso criar aqui um componente do tipo rigid body e adicionar ao nosso player para poder o nosso sistema, né, de movimento começar a funcionar. Então, para isso eu vou vir aqui no Entity Edit e adicionar o nosso rigid body, simplesmente adicionar para ele começar a trabalhar. Então eu vou colocar aqui, vamos ver se funciona. Ele deu um outro erro, então aqui eu esqueci de fazer o seguinte, que eu quero atribuir esse mundo que eu passei como parâmetro, né? Eu esqueci também desse detalhe. Vamos ver agora. Então perceba que ele caiu aí infinitamente. Então era basicamente o que a gente queria, só que aqui eu vou fazer justamente um ajuste, é o que? Se a minha transformação, né, da minha posição do Y for menor que o nível do mar, por isso que eu já também criei essa variável, lembrando que eu tenho que pegar o nível do mar e multiplicar pelo o tamanho do meu bloco, porque se eu pegar o nível do mar ele vai dar um valor lá que eu defini que foi 7, né? Você percebeu aqui ficou 7, só que 7 é 7 pixels, eu preciso converter ela no formato de blocos, que é 7 vezes 16 no caso, para ele dar 7 blocos de altura. O que vai acontecer? Se ele acontecer essa condição, ou seja, ele chegou no nível do mar, que é o nível 7, eu vou simplesmente dizer que a minha velocidade é 0, ou seja, eu vou parar esse meu personagem, né, nosso player, e vou dizer que a minha posição do Y também vai ser justamente essa posição aí do nível do mar, que é o que a gente quer que ele fique fixo, porque a gente viu que ele ficou caindo infinitamente, no caso, e a gente não quer isso, a gente quer que ele pare exatamente nessa posição do nível do mar. Aqui não é verdade, não é get weight, é get sea level, por isso que ele ficou pulando, né, sempre caindo aí infinitamente. O que eu quero é que ele fique fixo na nossa altura de Y igual essa altura aqui. Então aqui só para mostrar aqui um processo funcionando, dentro do meu mundo, certo, onde eu crio aqui o personagem, eu vou criar uma variável aqui do tipo entity, certo, privada, o nome dela vai ser entity player, o nome dela vai ser player, e perceba que aqui no entity factory eu retorno um tipo entidade, então ele vai estar armazenando nessa variável. Então eu vou criar um getter para expor para fora do nosso mundo o nosso player também. Porque eu quero que dentro da minha tela, se a pessoa clicar em algum canto da tela, ele simplesmente bota a nossa entidade naquela coordenada.
Então aqui no nosso show, do nosso game screen, eu vou verificar primeiro se ele está no modo debug, porque se ele estiver no modo debug, é justamente eu quero fazer esse reposicionamento de acordo com onde a pessoa clica. Então para isso eu preciso definir aqui um input processor do próprio libgdx aqui. Eu vou definir um input processor de input adapter, que se eu abrir esse meu input adapter, eu vou ver que ele tem a opção de vários inputs, né? Por exemplo, key down, key up, key type, que é quando digita alguma coisa. Enfim, existem várias opções, mas o que eu quero aqui é o touchdown, ou seja, quando eu clicar. E aí eu vou implementar aqui, ó, o touchdown, e eu vou retornar aqui true, ou seja, eu processei esse touchdown, e basicamente eu consigo aqui pegar e setar a minha posição do meu personagem. Mas para isso eu vou pegar aqui o meu player e vou pegar um componente de transformação. Então eu venho aqui, transform component e passo class, e aqui eu já tenho todas as opções do nosso transformer. Então eu posso, por exemplo, pegar a minha posição e simplesmente setar, né, no caso, para onde eu cliquei na minha tela. Mas você percebe que vai ficar com uma forma errada, pois o eixo de renderização no libgdx ele é diferente do eixo de entrada do nosso mouse. Então, por exemplo, se eu tiver aqui vamos supor que aqui é a minha janela, né, do nosso game. Então, perceba que se eu setar aqui, está acontecendo uma coisa estranha. Ó, quando eu clicar aqui, nesse ponto, ele seta lá. Quando eu clicar aqui, ele seta lá em cima. Ou seja, porque na renderização, aqui, nessa direção, né, no caso da esquerda para a direita, eu aumento o meu X, e de baixo para cima, eu aumento o meu Y. Só que na minha coordenada de input do mouse, ele é o contrário. O meu 00 é aqui. E ela vai aumentar se eu descer e vai aumentar se eu vir da esquerda para a direita. Então eu preciso inverter a nossa posição. Então para isso é bem simples, eu só preciso aqui colocar, no caso, o meu GDX Graphic e pegar a minha altura da tela e subtrair, no caso, da nossa posição, né, no caso, em Y. E quando eu fizer isso, ou seja, eu estou pegando também na minha tela e diminuindo o quanto eu estou clicando, automaticamente eu inverto os meus eixos do Y. Justamente, ó, agora quando eu clicar, perceba que ó, ele está acontecendo uma coisa estranha aqui, é porque ele está mantendo a nossa velocidade. Então para isso eu vou pegar aqui também o meu player, vou pegar o componente agora diferente, que não vai ser mais o componente de transformação, e sim o componente do rigid body, e pegar a propriedade de velocidade e setar ela para 0 e 0. Ou seja, eu também quero diminuir minha velocidade, e aí a partir desse momento, toda vez que eu clico, ele vai setar a posição, vai zerar a minha velocidade, ou seja, vai manter o objeto na velocidade como ele estivesse caindo novamente nesse ponto. Então, ó, perceba, quando eu vou saltando, ele vai caindo aí dessa forma. Então, nesse vídeo a gente trabalhou um pouco aqui sobre o processo de gravidade. Então, a gente já consegue alterar essa gravidade. Perceba que o valor que eu coloquei aqui na gravidade foi isso aqui, ó, 576. Isso na verdade é um valor que eu pré-testei só para poder a gente fazer isso. Só que como a gente vai estar entrando mais profundamente nessa parte de gravidade nessa nossa série, além disso também eu pretendo trazer uma série aqui para o canal de física para desenvolvimento de jogos. A gente tem já de matemática para desenvolvimento de jogos, mas vai ter também uma de física, que nela a gente vai abordar diversas metodologias para fazer essa parte de gravidade, e a gente vai descobrir como é que a gente chega nesses valores aqui que eu já testei. Então a gente consegue realmente determinar, por exemplo, qual é a altura que eu quero que o personagem pule, ou então, quanto tempo ele quer que o pulo dure. Enfim, a gente consegue com isso trabalhar esses
esses valores para a gente atingir exatamente o que a gente quer. Mas isso vai ficar principalmente para a nossa série de física para desenvolvimento de jogos, mas aqui a gente vai estar complementando também esse conteúdo. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo a gente brincou aqui com gravidade. No próximo vídeo a gente vai estar trabalhando com a movimentação do personagem. Então a gente tem o jump, né, que a gente consegue, apertando espaço, fazer com que ele pule, e a gente consegue controlar também o personagem utilizando as teclas, né, de A e D para poder deslocar para a esquerda ou para a direita. Então, o próximo vídeo vai ser muito interessante. Vocês entenderam aqui um pouco como é que funciona essa parte de gravidade. Depois vai ser no próximo vídeo na parte de movimentação. Avalie o vídeo, compartilhe com o pessoal que esteja interessado em desenvolvimento de jogos de plataforma, sandbox principalmente aqui, né, que é o nosso propósito. Então, espero que estejam gostando. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.